Queria te convidar a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 9. Os castigos de Jerusalém. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. Entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa, e ele lhe disse: Contaminai a casa, enchei-a de mortos, os átrios, e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os eles matado, e ficado eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o seu furor sobre Jerusalém? Então me respondeu: A iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de justiça. E eles ainda dizem: O Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos veio. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo: Fiz como me mandaste. Amém. Queridos, a história do povo de Deus, infelizmente, é marcada por pecado, por idolatria, por prostituição espiritual. É um povo marcado por rebeldia, por quebra da lei do Senhor. E o exílio babilônico é o ápice de toda essa situação de degradação moral do povo de Deus. Para muitos que não estão familiarizados com esse contexto do cativeiro, porque é muito triste, a gente conhece muito a Bíblia até chegar à história de Davi e Salomão. Depois que o reino se divide, a gente já não sabe muita coisa do que acontece ali. Mas o fato é que o povo de Deus se distancia dele. Deus começa a usar os seus profetas, por exemplo, Elias e Eliseu, que profetizaram para o reino do norte, que a capital era Samaria. Deus profetizou que eles não se arrependessem, se eles não voltassem ao comprometimento da lei, Deus destruiria a nação. Então chega um momento em que o reino do norte é invadido pela Síria e aquele reino é destruído. Mesmo diante da destruição do reino do norte, agora o reino do sul, que a capital é Jerusalém, o reino de Judá começa a receber as mesmas advertências. Deus falando: se arrependam, não permaneçam nesse caminho, porque senão eu suscitarei adversários contra vocês, e vocês padecerão diante da minha ira. O reino do sul não ouviu, não atendeu às profecias, e no ano de 605,
antes de Cristo, o Reino do Sul é invadido pela Babilônia. O templo é saqueado, os tesouros são levados para a capital da Babilônia, e aquele povo fica ali sofrendo. Então é levado, os nobres são levados para a Babilônia, e junto com eles estava ali Daniel. Então Daniel começa a profetizar para o povo que ficou, trazendo a mensagem de Deus, a mensagem de arrependimento. Só que no ano de 597, o povo de Deus volta a ser invadido pela Babilônia. Eles foram levados cativos em 3 etapas, primeiro em 605 e depois em 597. E nesse momento, Ezequiel é levado também. E Deus agora começa a usar Ezequiel, que ao invés, diferente de Daniel, que estava na corte, Ezequiel está entre os cativos que estão no campo, trabalhando no campo da Babilônia. E isso é o que mais chama a atenção e que mais entristece nessa mensagem. É porque o povo já havia sido atacado uma vez, não se arrependeu. Agora Deus começa a usar Ezequiel, que já tinha sido levado nessa segunda leva de exilados, para trazer uma palavra de confronto, porque mesmo passando por aquilo, o povo não se arrependia. O capítulo 8 de Ezequiel trata de uma visão que Deus deu a Ezequiel. Como eu falei, Ezequiel estava nos campos da Babilônia, e Deus fala: Ezequiel, eu vou te mostrar o que está acontecendo em Jerusalém. E Deus dá uma visão a Ezequiel, e Ezequiel começa a enxergar as abominações que eram cometidas no templo. Os sacerdotes, os levitas, os anciãos, as mulheres com a conivência dos seus maridos, toda a nação de Judá estava mergulhada em idolatria. Então o capítulo 9 é uma resposta a tudo aquilo que Deus mostrou a Ezequiel no capítulo 8. Faça isso, leia depois em casa o capítulo 8. Queridos, nós iremos ver nessa noite algumas lições que nós podemos tirar do capítulo 9 de Ezequiel. Essa resposta que Deus dá à visão que Ele concedeu a Ezequiel. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse capítulo de Ezequiel 9 é algo muito importante. É que Deus não é indiferente ao pecado dos homens. A primeira coisa que a gente precisa entender, que esse texto nos mostra, é que Deus não é indiferente ao pecado dos homens. Determinados momentos da nossa vida, por conta das nossas falhas constantes, por causa de pecados que nós não conseguimos vencer, parece que inconscientemente a gente começa a acreditar na seguinte ideia: eu acho que Deus acostumou com isso, com esse hábito meu. Eu acho que Deus me acostumou a me ver caindo nisso. Porque a gente às vezes fica até com aquela sensação de que qualquer hora Deus vai me punir, que qualquer hora Deus vai me corrigir. Mas já faz tanto tempo que eu vivo dessa maneira, que a gente começa a compreender que de alguma forma Deus meio que se acostumou. É como no casamento. Estou falando isso porque a Tamires não está aqui, e certamente ela não está assistindo agora porque ela veio mais cedo, né? Mas, por exemplo, Tamires, ela tem um costume de que ela bebe água e não enche a vasilha e põe na geladeira de novo. Gente, mas a gente brigou tanto por causa disso. E chegou um momento que eu falei, Deus, eu não vou brigar mais por causa disso, não. São aqueles defeitozinhos do casamento que um vai ter que aturar o resto da vida do outro e vamos embora dessa forma. A gente acostuma com o defeito do outro, a gente acostuma com os pontos fragilizados do outro e bola para frente. A gente entende que dessa maneira vai ser mais fácil. Mas com Deus isso não acontece. Deus não se acostuma com o nosso pecado. Deus sempre tratou o pecado com seriedade. Deus não é indiferente ao nosso pecado, de forma alguma. Nunca foi e nunca será. Quando o homem cai no jardim do Éden, Deus toma providência e Ele traz as consequências do pecado para o homem. Deus, quando olha para a terra e vê aquela iniquidade de maneira generalizada, Deus promove o dilúvio. Deus, quando olha para Sodoma e Gomorra e vê
a injustiça que acontecia naquele local. Não só a imoralidade, mas principalmente por causa da injustiça social. Deus destrói aquele lugar. Então, queridos, como que nós podemos ter essa ideia de que Deus se acostuma com o nosso pecado? Não, Deus ele se importa, Ele vê, Ele enxerga. Ele não é insensível. E esse texto nos mostra isso. A história do povo de Deus é uma história onde o povo peca, Deus corrige, o povo se quebranta e Deus restaura. Você lê Juízes, é isso aí. É pecado, castigo, quebrantamento, restauração. Você vai ver isso o tempo todo. E quando nós olhamos aqui para o ápice do pecado do povo de Deus, a gente vê Deus levando aquele povo para o exílio. E Deus traz essa visão. Queridos, é muito forte a visão que Ezequiel tem. Olha só, verso 1. Então ouviu que gritava em alta voz, dizendo... Ezequiel escutou Deus falando, viu? Chegai-vos vós, executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora nas mãos. O cenário aqui, queridos, já não é mais um cenário de julgamento. É um cenário de execução de pena. Deus não está parando aqui para avaliar o povo dele, para fazer conta. Não, Deus está trazendo juízo. E Ele fala, venham aqui. E o texto diz que chegam ali 6 homens com armas destruidoras nas mãos, para ir de encontro ao próprio povo do Senhor. O livro de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 24, Deus vai tratar do pecado de Israel e das suas consequências. E aí, a partir do capítulo 25 até o 32, Deus vai tratar do pecado das nações vizinhas, dos povos pagãos. Então você vê que Deus não deixa escapar nem o pecado dos povos pagãos, nem o pecado do próprio povo. Então, queridos, se Deus não é indiferente ao pecado dos homens, quanto mais o pecado da sua igreja, quanto mais o pecado do seu povo. Ele não é indiferente. Certa vez aqui em Anápolis, numa grande igreja, teve um mega evento, trouxeram um grande pregador, um pregador presbiteriano. E sabe aquele tipo de evento que chama todos os políticos do estado e colocam todos juntos? E aquela rasgação de seda? E o pastor da igreja teve a infelicidade, ou felicidade, de pedir esse pastor presbiteriano para orar não vou falar qual era o cargo, mas por um político que tinha acabado de ser eleito. Acreditando que aquele pastor iria colocar aquele homem lá em cima e fazer aquela oração bonita. Aquele pastor pegou no ombro daquele político e falou, Deus, tem misericórdia da vida desse homem. Tem misericórdia, Senhor, da vida desse homem. Porque nas mãos dele o Senhor entregou um poder, uma autoridade de governar, de exercer a autoridade. E se ele não fizer isso com justiça e com retidão, no juízo final ele estará diante de ti, Senhor, prestando conta da administração dele. E pobre da alma desse homem, se ele não governar de maneira correta. E meu colega que estava naquele evento, ele viu aquele político chorando. Queridos, Deus não deixa pecado sem tratamento. Não deixa. Gosto demais de política, eu ouço, leio, vejo vídeo o tempo todo, encho a paciência da minha esposa em casa com tanta informação e converso com ela não está muito interessada. E esses dias Deus confortou meu coração porque eu já estava tão triste. Eu falei, Deus, não é possível que os homens que são responsáveis por manter a ordem estão pervertendo o juízo, estão inocentando o culpado. Esses homens prestarão contas a Deus da maneira como eles têm vivido, a maneira como eles têm
exercido o cargo de autoridade que eles ocupam. Então, se Deus, Ele não é indiferente ao pecado dos homens, do mundo, quanto mais o pecado da sua igreja. Deus, Ele trata do nosso pecado. Mais cedo ou mais tarde, o nosso pecado nos achará. Não tem como evitar isso. E o fato de demorar tanto, de Deus nos tratar, a gente começa a achar que Deus não se importa mais com aquilo. Eu contei uma história uma vez aqui na igreja. Eu estava na sala de aula fazendo prova. Minha mãe era professora, não lembro se era prova de física, de matemática, o que era. Ela dava umas 4 matérias lá. E 2 colegas minhas começaram a colar na prova. E minha mãe olhou e falou, fulana. Aí ela olhou, tomou aquele susto. Só que minha mãe não foi lá e tomou a prova. Demora um pouquinho, uma olha para a outra e começam a trocar informações. E minha mãe não falou mais nada. E elas passaram ali 45, 50 minutos colando a prova toda. Então o fato da minha mãe não tomar logo a prova trouxe a ideia para elas de que minha mãe não estava olhando aquilo com seriedade. Mas sabe o que aconteceu? Minha mãe corrigiu a prova. Uma semana depois, minha mãe entregou as provas, começou a dar o resultado, aliás. Fulano tirou 7. Fulano, você tirou 9,5. E minha mãe falou, fulano e fulana, vocês tiraram 8. Elas comemoraram, né? Aí minha mãe falou, porém, vocês fizeram a prova em dupla. Vocês colaram uma da outra. Então, eu dividi a nota no meio e cada uma ficou com 4. Elas ficaram muito bravas com minha mãe. Porque elas acharam que o julgamento não chegaria. Queridos, Deus, Ele não é indiferente ao nosso pecado. Aqueles pecados que a gente acoberta, que a gente não trata, que na nossa intimidade ninguém vê. Deus não é insensível às nossas práticas pecaminosas. Deus, Ele mostra o contexto de pecado para Ezequiel, no capítulo 8. E no capítulo 9 ele fala, Ezequiel, agora é hora de agir com dureza com o meu povo. Então, em primeiro lugar, Deus não é indiferente ao pecado dos homens. Em segundo lugar, Deus distingue o justo do ímpio. Deus, Ele não é indiferente ao pecado dos homens, porém Deus distingue o justo do ímpio. Olha só o verso 3. Agora, a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens, que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. É tão interessante como juízo e livramento, eles caminham junto na Bíblia. É comum a gente encontrar no meio do contexto de juízo de Deus, a gente também encontrar o livramento de Deus. E o livramento é concedido aos justos, porque Deus faz distinção. Deus olha para um contexto de pecado, a nível, sabe, nacional, mundial. Deus, Ele sabe quem é de verdade um justo e aquele que é o religioso apenas. E Deus, Ele chama esses 6 homens com as armas destruidoras em suas mãos, porém Ele chama um homem vestido de linho, roupa de santidade e fala, ó, antes que os destruidores vão à frente levar o meu juízo, você tem uma missão. E é interessante isso, porque são 6 para destruir e um só para livrar. E Deus fala, ó, marca na testa os homens, as mulheres, aqueles que choram, aqueles que têm agonizado porque reconhecem o pecado na nação. Parece que ninguém está dando importância para o pecado. Parece que ninguém está vendo que o resultado desse cativeiro é o pecado instalado no meio do povo. Mas existe uma pequena minoria que tem chorado diante de mim, que tem lamentado a corrupção moral instalada no meio de Judá.
Pois é, esses vocês vão encontrar chorando. Eles estão no seu quarto chorando diante de mim. Marca um sinal na testa. Porque os destruidores passarão, e aqueles que tiverem um sinal na testa não serão tocados. Esse texto faz logo a referência na nossa cabeça aqui, no momento em que Deus liberta o povo do Egito, não é verdade? O que é que Deus fala? Matem um animal, um cordeiro, puro, sem defeito, passa o sangue na porta, nos umbrais da casa, porque de noite o meu anjo ferirá todos os primogênitos do Egito. Mas o lugar onde o sangue estiver marcado, não haverá castigo, não haverá juízo, porque o sangue já foi derramado. E aqui a gente consegue tirar duas lições disso aqui. Primeiro, é que nós podemos ser afetados pela consequência do pecado do outro, mas nós não seremos atingidos pela justiça e a ira de Deus, se formos encontrados justos. E o interessante é isso, queridos, porque Deus, primeiro, Ele mostra que dentro do Egito existe um povo dele, que ninguém pode tocar. Agora Deus faz algo que nos assusta. Deus mostra que existe um povo dentro do povo, que existe uma igreja dentro da igreja, que ninguém vê. Porque só aquele anjo, só aquele homem destruidor, os destruidores, aliás, o homem com o escrevedor na mão, que sabia quem de fato era justo, e ele marca. E a gente precisa entender, queridos, que existe uma igreja dentro da igreja. Glórias ao Senhor, se todos que estão aqui fazem parte de fato da igreja invisível de Deus. Eu oro para que isso seja verdade. Porque eu fico me perguntando, se esse homem passasse hoje marcando um X na testa de quem verdadeiramente é justo, será que todos nós seríamos marcados? Porque religioso todo judeu era. Eles frequentavam o templo com regularidade, faziam tudo que tinha que ser feito, mas eles haviam abandonado o Senhor. Queridos, por isso que o justo não precisa ter medo do juízo de Deus. O justo não precisa temer a mão vingadora de Deus. Quando a gente lê Apocalipse, a gente precisa entender isso, que aquele livro não foi feito para assustar o povo, mas para trazer consolo para a igreja, para trazer refrigério na alma da igreja, de falar, eu estou guardando vocês, eu vou conduzir vocês até o final, porque vocês me pertencem. Mas outra coisa interessante que essa passagem ainda nos mostra, é justamente isso, é que Deus cobra a responsabilidade individual. Ele cobra a responsabilidade individual. Deus não só separa, quando Ele separa o justo do ímpio, Ele não faz isso de maneira coletiva. É o resultado de algo individual. Quando Deus foi destruir a terra com o dilúvio, Deus destruiu todos os homens? Não, Ele poupou o justo e sua família. Quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Ele destruiu toda aquela cidade? Não, Ele poupou Ló e sua família. Quando Deus foi destruir a cidade de Jericó, Ele destruiu toda a cidade? Não, Ele poupou Raabe e sua família, porque eram justos. Por isso a gente precisa entender que a responsabilidade é individual. E o problema da nação de Israel era esse. Eles interpretaram o Êxodo 20, verso 5, de maneira equivocada. Porque lá diz, né, que Deus é aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 4ª e 5ª geração, daqueles que o aborrecem. Então, eles entenderam, com essa passagem, que eles eram responsáveis pela geração que viria. Ou seja, a mentalidade do povo de Deus que estava no cativeiro era: nós estamos pagando pelo pecado dos nossos pais. É isso que eles pensavam. Eles não reconheciam o próprio pecado. Eles diziam isso: nós estamos pagando pelo pecado dos nossos pais. E é por isso que no capítulo 18 de Ezequiel, Deus fala: nunca mais se dirá esse provérbio no meio do povo de Deus, que os pais comeram uvas verdes
e o dente dos filhos foram o que embotaram. Então, senão, cada um que pecou, Deus vai cobrar. A alma que pecar, essa morrerá. Então, queridos, nós não estamos protegidos da ira de Deus porque a gente frequenta uma igreja. Nós não estamos protegidos da ira de Deus porque a sua mãe, a sua avó é intercessora. A responsabilidade é individual. E por isso aquele anjo sai marcando indivíduo por indivíduo, falando, não é a nação toda que vai pagar. Eles já estão sofrendo, os justos já estão sofrendo por causa do pecado da nação. Porém, eles não provarão da minha ira, porque eles me pertencem. Queridos, Deus não é indiferente ao pecado dos homens, mas Deus, Ele distingue o justo do ímpio. Deus, Ele faz separação. E uma das coisas que Deus mais detestava é quando o ímpio era beneficiado pela justiça corrompida e o justo, por causa do suborno, era preso e condenado. Condenado e preso. Olha só, Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Salmo capítulo 1 fala isso. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí começa a falar. E no final fala que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E sabe o que me chama a atenção, queridos? É que qual seria a maneira daquele homem com o estojo de escrever iria identificar os justos? Olha só o verso 4. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Queridos, a característica do justo é que o justo, ele identifica o pecado, ele chora pelo pecado, ele não ignora o pecado, ele consegue olhar para esse contexto nosso e falar, não está certo, a igreja não pode ser assim, a igreja não pode ser parecida com o mundo. E ele começa a chorar, ele não se acostuma porque as pessoas ao seu redor fazem tudo errado. O errado continua sendo errado para o justo. Ele não se adequa, ele não se adapta. E Jesus disse isso. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. E esse choro aqui não é choro porque faliu, porque adoeceu, porque o time perdeu. Não, o choro aqui que Jesus trata é o choro da consciência do pecado. Bem-aventurado aqueles que choram pelos seus pecados, porque eles serão consolados. E o consolo dos que choram é saber que existe um Deus que paga o preço no nosso lugar. O Cristo redentivo, que recebe toda a ira do Pai. E por isso nós temos consolo em saber que a ira de Deus não recairá sobre nós. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Terceiro e último lugar. Terceira lição que nós tiramos desse texto. Deus é sempre justo em seu juízo. Deus, ele é sempre justo em seu juízo. Verso 8. Olha só a reação de Ezequiel diante do que ele viu. Porque aqueles homens saem com suas armas destruidoras e eles começam pelo templo, gente. Eles começam pelo templo. Ou seja, quem deveria dar exemplo está mergulhado em idolatria. Começou dos pastores, presbíteros, diáconos. Deus saiu matando todos diante daquela visão. E a reação de Ezequiel foi essa, verso 8. Havendo-os ele matado, e ficando eu de resto, caí com o rosto em terra,
clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando o teu furor sobre Jerusalém? Gente, Ezequiel ficou apavorado, falou: Deus, não vai sobrar ninguém, Deus. Está morrendo todo mundo. Deus, eu sei que a gente pecou, mas o Senhor não está exagerando, não, Deus? E a resposta de Deus é: não, eu não estou exagerando. Queridos, é um pecado a gente começar a achar que Deus está exagerando no tratamento dele em relação ao nosso pecado. Eu já vi gente falando: nossa, mas se realmente esse coronavírus foi Deus que trouxe, né, acho que já passou do ponto. Gente, essa pandemia não é um acaso da natureza. Deus é que enviou. A gente vê no Velho Testamento que Deus envia as pragas, as pestes, e não mudou. Deus quer trazer juízo, Deus quer trazer reflexão, arrependimento no nosso meio. Mas quando a gente olha, parece que tem gente com a mesma mentalidade do cativeiro. Esse pecado não é nosso. Não, isso que está acontecendo deve ser fruto de qualquer outra coisa, mas não é castigo de Deus. Então, se de alguma maneira você, durante esse tempo todo, pensou sobre isso, como se Deus estivesse exagerando conosco, queridos, Deus não está. Vai completar quase um ano, daqui a uns meses, que a gente está nesse contexto. E isso é contexto de juízo, é contexto de mão de Deus sobre nós. Deus está preocupado em trazer conforto para as famílias, em trazer acalento para a nossa alma, sim. Mas Deus está muito mais preocupado em lidar com o nosso pecado, em corrigir as nossas vidas. Porque é melhor morrer de coronavírus e encontrar com Deus do que ficar sadio a vida toda e ir para o inferno. Deus quer tratar do nosso pecado. E se a gente não atentar, se a gente não perceber, a gente vai traçar o mesmo roteiro do povo que estava preso na Babilônia. Enxerga tudo, enxerga Deus como injusto, mas não enxerga o próprio pecado. Ou a resposta de Deus para Ezequiel, verso 9: Então me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. Ou seja, eles não pecaram, não foi pouco não, Ezequiel. A terra se encheu de sangue, a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos veio. Gente, vocês estão entendendo o que é que o povo estava falando? Nós a gente está passando por isso porque Deus abandonou a gente. Não, Deus não está nem aí para a gente. Os nossos pais pecaram, a gente está agora aqui pagando pelo pecado dos outros. E é isso aí, a vida é essa. Ou seja, atribuindo injustiça a Deus. Queridos, justiça é uma das características morais do caráter de Deus, do ser de Deus. Nós precisamos entender que Deus é justo, que Deus ele não se excede na sua justiça, que Deus não passa do ponto na maneira como Ele trata o pecador, Ele trata com justiça. Ninguém nunca foi ferido por Deus de maneira injusta, ninguém foi condenado injustamente. Deus não faz isso. É um dos atributos de Deus, é justiça. E sabe o que é interessante? É que justiça é conformidade com a lei. Então, para que eu esteja em conformidade com a lei, eu preciso estar debaixo da lei. Porém, Deus não está debaixo de lei nenhuma. Deus é justo não porque Ele se coloca embaixo da lei, porque Ele é a própria lei, Ele é a própria justiça, isso está na sua natureza. Deus não pode ser injusto, isso é contra a sua natureza. Então nós não podemos olhar para a maneira como Deus lida com o mundo, atribuindo a Ele injustiça. Não podemos. Existe a chamada, queridos, justiça remunerativa. O que é isso? Teologia dá uns nomes engraçados para a gente poder entender as coisas que Deus faz, né? A justiça remunerativa é a justiça quando Deus dá ao justo o resultado da sua obediência. Quando Ele honra pai e mãe e Deus dá uma vida, sabe, de dignidade, uma vida de prosperidade, em todos os sentidos. Então, essa é a chamada justiça remunerativa. Mas existe a justiça retributiva, que é quando Deus
dá ao pecador o pecado, o resultado do seu pecado, a recompensa da sua transgressão. Isso é a justiça retributiva. E o que Deus está trazendo para Israel é a justiça retributiva. Vocês estão recebendo aquilo que vocês merecem. Vocês estão recebendo aquilo que vocês plantaram. E olha só alguns textos para a gente entender bem isso. Daniel, capítulo 9, 14. Lembrando que Daniel, ele foi para a Babilônia na primeira leva. Então, Daniel ele já sofreu a consequência do pecado do povo, e ele profetizando e analisando a circunstância do cativeiro. Olha só o que Daniel fala, capítulo 9, verso 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal, e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Olha a compreensão de Daniel. Enquanto os ímpios estavam dizendo, não, Deus esqueceu da gente, Daniel estava falando, não, Deus não esqueceu, a gente está pagando pelo preço do nosso pecado, é mais que justo. A gente veio parar nesse lugar porque a gente merece. E às vezes a gente começa a pagar pelos nossos pecados, que nós plantamos durante toda a nossa vida, e quando a gente começa a colher, a gente diz que Deus é injusto. Ignorou a palavra de Deus para poder casar, ignorou a palavra de Deus para poder fazer negócio, aí quando as consequências vêm, a gente fica, Deus, por que o Senhor me trata dessa forma? Gente, Deus é injusto, a gente não merece aquilo que a gente planta. Neemias capítulo 9, 33, que é posterior a Ezequiel, já é no retorno aí do povo para a terra, para Jerusalém, diz o seguinte, Neemias 9, 33, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Neemias falou, o Senhor é justo, porque nós procedemos de maneira errada, e o Senhor está nos tratando da maneira correta. Salmo 145, verso 17, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, queridos, Deus não é indiferente ao pecado dos homens, Deus distingue o justo do ímpio. E Deus é sempre justo em seu juízo. E eu queria encerrar trazendo 3 aplicações. Em primeiro lugar, queridos, nós precisamos tratar do nosso pecado. Se Deus não ignora, se Deus não é insensível ao nosso pecado, a gente precisa sair daqui hoje, sabe, com aquela consciência, eu preciso abandonar o pecado que a gente sabe que precisa abandonar. E lutar, e chorar, e jejuar por isso, e clamar por isso. Falando, Deus, me ajuda. Me ajuda porque a minha vida é marcada por esse pecado que tem acabado comigo, que tem acabado com o meu relacionamento contigo, que tem gerado problemas dentro da minha família, dentro da minha alma. Me ajuda. Porque Deus não é indiferente, queridos. E para o nosso bem, Deus uma hora vai tratar. E talvez doa. Mas se o resultado vai ser a nossa cura, vai ser a nossa salvação, que Deus faça a sua vontade no nosso meio. Segundo lugar, avalie o teu coração em meio ao caos. Será que nós temos chorado pelos pecados que têm sido cometidos na nossa sociedade, na nossa família? Ou será que a gente acostumou e não consegue enxergar o pecado como pecado, a transgressão como transgressão? Começa a avaliar. Às vezes a gente começa a negociar tanta coisa, que quando a gente percebe, a gente parece mais um mundano, uma pessoa que não teve encontro com Cristo do que um crente. A gente se acostuma, a gente não percebe o quanto a gente se distanciou, a gente não percebe o quanto nós estamos corrompidos quando a gente não trata o pecado com seriedade. Esses dias eu mandei um áudio no grupo da escola, quando era do ensino médio, mandei um áudio, acho que dando parabéns para alguém, alguma coisa assim. Uma colega minha respondeu, né? Falei, sotaque goiano. Gente, vocês percebem o sotaque goiano em mim? Eu estou conversando aqui, já tem 40 minutos agora, e vocês sabem que eu sou baiano, né? Talvez não saibam que eu sou baiano, mas sabem que eu não sou daqui, né? Não fui criado em Pirinópolis. Por quê? Gente, a minha fala, o meu sotaque me denuncia.
E aí quando essa colega minha falou, sotaque de Goiás pegou mesmo, né? Gente, eu peguei o áudio para ouvir. E não tinha aqui tá tudo bom. Eu falei bom, gente, um baiano falando bom. Eu falei, meu Deus do céu, Deus, eu estou com muito mais sotaque do que eu imaginava. Eu estou virando goiano e não estou percebendo. E nenhum problema com isso, gente. Não é pecado mudar o sotaque, não. Mas a gente precisa ter cuidado porque a nossa relação com a vida sem arrependimento é da mesma forma. Você começa a mudar, você começa a parecer com o mundo e não percebe. Então a gente precisa avaliar a nossa vida. Será que nós temos chorado pelo pecado? E terceiro e último lugar, nós precisamos questionar a nossa justiça e não a de Deus. Nesse momento de pandemia, ao invés de ficar perguntando, Deus, por que tanto? Por que tanto tempo? Por que tanta morte? Vamos tentar olhar para a nossa vida. Será que Deus não está querendo abrir os nossos olhos? Será que Deus não está querendo nos alertar, como Deus alertou Israel, alertou, e chegou a hora que Deus falou, não, peraí, a alerta agora precisa ser muito dura. 70 anos de cativeiro, dolorosos. O verso 11 encerra dizendo, eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo, fiz como me mandaste. Deus traz uma palavra de consolo a Ezequiel. Aquele homem tinha encontrado justos. E os justos foram poupados da ira de Deus. Querida, essa é uma palavra dura, mas é uma palavra que liberta. Saiba que um dia você prestará contas a Deus. E frequentar a igreja não te livrará do juízo de Deus. Teu nome no hall de membro não te dará livramento. Entregar o teu dízimo não salvará a nossa pele. Somente um compromisso verdadeiro com Deus. Somente um coração totalmente rendido a Cristo Jesus, nosso Senhor, e não a instituição presbiteriana, livrará a nossa alma do inferno. E nós somos convocados por meio desse texto a arrepender, a entregar de fato o nosso coração a Deus e mudar os nossos caminhos.